Olá, está começando Sempre Mulher de hoje e hoje nós temos histórias, experiências de vida e você vai ver como a mão de Deus pode mudar uma vida. Como o programa de hoje é sobre histórias, e eu amo histórias, eu queria convidar você a participar do nosso programa contando a sua história. Olha só, a gente está se aproximando do Natal, não é mesmo? Falta aí pouco mais de um mês para o Natal. Todo mundo tem história de Natal para contar. E a gente do Sempre Mulher quer saber qual é a sua história. Compartilhe conosco. Escreva pra gente no endereço que aparece aí no seu vídeo. Conte a sua história de Natal, ou alegre ou triste, mas que marcou a sua vida de uma certa forma. E nos mande também uma foto sua, ou uma foto desse momento da sua história, para que a gente possa então dividir, compartilhar com outras pessoas as mais lindas histórias que existem de Natal. Eu vou esperar então o seu e-mail com a sua história, ok? Você já trabalhou em algum lugar onde tinha muitos boatos, fuxicos, mexericos? Pois é, olha só a nossa dica da nossa consultora de RH, Samira Toledo, justamente sobre esse assunto. Olá, eu sou Samira Toledo, coordenadora de recursos humanos e hoje eu trouxe uma dica para você. Nós vamos falar sobre o Zum Zum Zum. Um profissional sério não se envolve nem tem tempo para boatos. Isso é um mal relacionado à fofoca. Quem trabalha de verdade não tem tempo para tal atitude, que na verdade é muito deselegante. Essa é a minha dica para você. Deixando os boatos de lado, vamos então aos fatos reais. E hoje conosco duas pessoas muito especiais para contar alguns fatos que mudaram a vida de uma família, ou melhor, da família delas. Está conosco hoje aqui a Maranata Joquebed. Tudo bom, Mara? Olá, Betina, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Que bom que você aceitou o convite e retornou ao nosso programa para contar mais histórias. Com certeza, é um prazer. Apresenta pra gente quem está do seu lado. Na verdade, quem está do meu lado é minha mãe, Maria do Carmo. E ela tem muita coisa para contar pra gente. Pedagoga, fala um pouquinho, mãe. Oi, tudo bom? Tudo, eu agradeço o convite, o privilégio de poder estar aqui com vocês, né? Sobretudo com você, Betina, para estar compartilhando um pouco daquilo que nós vivemos 18 anos na África. 18 anos na África é muita história para contar, né? Quando a gente soube que a Dona Maria do Carmo veio de Belo Horizonte para São Paulo para visitar a Mara, eu disse, não, essas duas têm que estar aqui no Sempre Mulher para contar essa história pra gente. Como foi essa questão de ir para a África e ficar, de repente, lá tanto tempo, Dona Maria do Carmo? Pois é, na realidade, Betina, esse era um sonho do meu esposo. Não era seu. Nunca foi meu. Nunca foi meu. E assim, a gente namorava quando ele disse que ele já tinha esse sonho. E eu olhava o mapa e dizia, nossa, a África está tão distante que ele nunca vai conseguir alcançar ou realizar esse sonho dele. E um belo dia, já casados, nós estávamos no distrito de Pirassununga, quando chega o chamado para ele, para a África. E foi muito interessante que neste dia, o nosso presidente, o pastor Joel Sarles, ele falou, nossa, eu preciso de falar com o pastor. Eu notei um tom de tristeza na voz dele. Eu falei, pastor, o que está acontecendo? Tércio Sarles. E ele virou para mim e falou assim, não, é só com ele. Eu falei, pastor, pode falar, eu quero saber. E ele me disse, olha, o chamado para a África chegou. E eu disse, pastor, impede, faça alguma coisa. Ele disse, eu já tentei, mas não posso. O chamado chegou em aberto e só ele pode decidir. Para o pessoal que está em casa nos acompanhando, essa história de chamado, de presidente, de pastor. O esposo da Dona Maria do Carmo, ele é pastor, né, da Igreja Adventista, fez o curso de teologia, é pastor, responsável por algumas igrejas. E esse chamado é quando os superiores, né, a gente entende que através da orientação de Deus, chamam uma pessoa para sair de um lugar e ir para o outro. E foi isso que aconteceu. Vocês moravam aonde nessa época? Nós estávamos no distrito em Pirassununga. Pirassununga, São Paulo. Exatamente. E daí chegou o chamado, o convite para ir para a África, para trabalhar com o Evangelho, pregando, levando a palavra de Deus naquele país. E aí, chegou em aberto, ele tinha que decidir. E aí assim, tipo, eu fiz uns testes com Deus, né? E parece que Deus estava contra mim, a favor dele. Queria que fossem para a África. Queria que fôssemos. E eu disse para ele, ok, não quero ter um esposo frustrado, nós vamos ficar 1 ano e nós voltamos. E ele diz, ok, então tudo certo. E este 1 ano resumiu-se em 18 anos. Nossa, a Mara já tinha nascido? Não, na verdade, sim,
desculpa. Eu tinha nascido e fui para a África com 2 anos. O seu irmão que não tinha nascido Meu irmão ainda. que não tinha nascido, meu irmão mais novo não tinha nascido. Eu E fui para a aí? África com 2 anos. Pois é, e aí nós fomos, e o meu esposo, o primeiro país, né, em que nós fomos foi Guiné-Bissau. Trabalhamos ali, fizemos um pouco de tudo. O meu esposo trabalhou como presidente da associação, trabalhou com a direção da ADRA, e eu trabalhava na área de educação, abrindo escolas, e foi muito interessante, porque ao chegar ali, analisando, nós vimos que tinha escolas e não tinha escola maternal, o que nós usávamos esse termo antes, né? Não tinha para crianças pequenas. Então eu fiz uma avaliação e vi a possibilidade, e logo foi feita a construção dessa escola. Olha que maravilha. Porque hoje, na realidade, essa escola maternal começou de escola maternal, nós fomos crescendo, e hoje ela continua ali no país mesmo, né, com a nossa saída, e hoje ela tem mais de 2.000 alunos. Olha, é um que colégio maravilha. ali em Guiné-Bissau. Você viu como Deus tinha planos, então? Exatamente. Ele estava contra a sua vontade, com certeza. E o interessante é que ao chegar ali, o país estava saindo do comunismo. E não tinha nada, nenhuma aspirina. E ali eu tive a oportunidade de atuar em todas as áreas, inclusive um pouquinho da área de medicina, que não tem nada a ver. Como foi isso, Maria do Carmo? Você chega num país diferente, uma outra cultura, outros costumes, a alimentação é outra. Como foi a receptividade das pessoas e como que você conseguiu integrar esse grupo, interagir com elas? Olha, na realidade eles são muito receptíveis. São pessoas maravilhosas. Mas eu confesso que o meu primeiro dia de sacolão foi terrível. Como o primeiro dia de sacolão? Explica pra gente. Assim, nós chegamos Ir às compras, pela né? madrugada e fomos às compras. E ao chegar para ir às compras, peguei uma sacola enorme, peguei a Mara, que era pequenininha, o meu esposo, fomos muito sorridentes. E ao chegar, eu me decepcionei. Porque ali vendia, na realidade, um montinho de arroz, era contado. Tudo muito restrito. Tudo. Sim, por conta do comunismo, né? Exatamente. Tudo era restrito, tudo era controlado, tudo era importado, o país não produzia basicamente nada. Então, assim, muitas vezes a nossa alimentação mesmo vinha pelo coordenador de toda a região, né, que coordena na parte da Igreja Adventista alguns países. Meu pai coordenava em Guiné-Bissau. Ele mesmo trazia alguns alimentos de fora pra gente, devido à situação que o país se encontrava, né? Nossa, e como foi lidar com essa realidade tão diferente, Maria? Então, no início eu estranhei um pouco, mas depois eu vi que, na realidade, ali a terra era boa e era produtiva. E eu pedi para minha mãe enviar sementes e fiz um enorme jardim. Olha que lindo. E daquele jardim produziu tudo. E ali agora eu vi o potencial daquele país, sobretudo a soja e coisas assim que eles plantam, não comem. Eu comecei a dar cursos para eles, sobretudo a questão da utilização desses alimentos, né? E sobretudo na área da desnutrição para a criança. E eu tive a oportunidade de estar ensinando como eles poderiam estar ajudando essas crianças com o que eles tinham. E foi meio que, depois desse programa que eu fiz em cada posto de saúde, eles me chamaram para fazer um programa na televisão. Olha que legal. Então foi tipo um programa Ana Maria Braga. Olha que chique. Então você está acostumada com TV, com estúdio, com cenário, tem um ambiente já. É mais ou menos isso. Olha só, como foi? Você teve um vasto campo de atuação, né? Deve ter sido incrível poder atuar um pouquinho em cada área. Mas você não chegou num momento que se sentiu assim, puxa, eu não estou preparada para isso. De repente pode ter alguma mulher nos acompanhando hoje e está numa situação parecida, né? Ela está num local onde tem tudo para ser feito e ela não se sente preparada para fazer nada. Que orientação a gente poderia dar para essa mulher? Olha, o que eu gostaria de dizer para cada mulher é o seguinte: quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Deus nos torna capaz. E a gente faz coisas que nós pensamos que jamais poderíamos fazer. Como eu disse, a minha formação é na área de educação. No entanto, ali eu atuei em todas as áreas, inclusive na área da saúde, que não é minha área. Mas e ali eu precisou. cheguei a salvar vidas.
E outra coisa que me marcou muito na área da saúde foi a questão de uma menina. Eu a vi na igreja e aquela menina tinha uma faixa na perna e aquela faixa estava muito escura, suja. E eu cheguei para ela e falei, Dinoca, o que acontece com a sua perna? Ela disse, não, foi um bicho que me picou. Eu falei, ok, depois do culto hoje eu quero que você esteja em casa comigo, você vai almoçar comigo e eu vou dar uma olhada na sua perna. Interessante era que a Maranata era muito pequenininha, né? Era criança, e criança é muito sincera. E quando eu tirei, depois do almoço, já estava todo mundo tranquilo, eu levei a Dinoca para a varanda e tirei aquela faixa. Que ela tinha. O cheiro era terrível e os bichos andavam na perna da Dinoca. Estava comendo, a gente via já o osso. E a Maranata ainda fez, nossa, que horror, mãe. Que terrível, você vai mexer com isso? E ali eu lavei muito e cuidei da perna da Dinoca. Fui fazendo curativo, trocando. Inclusive, eu a levei para ficar em casa comigo, para eu poder estar dando o cuidado que ela precisava. E depois eu negociei, porque eu tinha medicação e tinha os médicos cubanos que vinham e eles não tinham medicação. Então, eu negociava com eles. Eu falei assim, olha, eu te dou medicação para você estar atendendo o seu paciente, mas se você fizer o enxerto da perna da Dinoca. Nossa, você teve que atuar nessa área também, negociando para conseguir alguma coisa. Você não tinha especialistas na área, né? Você não tinha pessoas que pudessem atender, tudo era restrito, tudo era controlado, medicação. Faltava energia no hospital. Enquanto os pacientes estavam na mesa de cirurgia, faltava energia. Então, uma precariedade assim, total, né? Total. Quais são as lembranças, Mari, que você tem da sua infância? Que foi lá, né? Foi lá. Assim, eu tenho lembranças de pessoas muito alegres, né? Assim, os africanos são pessoas sensacionais, das pessoas mais elitizadas às menos elitizadas, assim, você vê pessoas muito carentes que vivem numa alegria tão grande com o pouco que tem, que aquilo ali é um tapa de luva, né? Você fica assim impressionado com a alegria que eles têm com pouco. E aí você começa a olhar para você mesmo e falar assim, nossa, mas a gente reclama tanto às vezes, né? Com muito. Tendo tanto, né? Exatamente, assim, convivemos no Chad, por exemplo, que foi um outro país que os meus pais trabalharam, aonde a temperatura chegava a 47 graus na sombra. Nossa. Um país extremamente árido, quente, desértico. E ali as pessoas às vezes tinham uma refeição por dia, comiam uma vez por dia. E quando você chamava aquelas pessoas para fazer algum tipo de trabalho voluntário, para ajudar outras, para fazer levar algum tipo de mensagem, eles estavam sempre felizes e dispostos. Então acho que isso foi uma das coisas que mais marcou a minha infância, né? Eu vivi na África dos 2, basicamente, até os 15 anos, direto, né? Depois voltei pro Brasil, fiquei no internato, mas ia constantemente pra África passar 3 meses durante as férias. Que bacana. E eu não consigo me esquecer disso. As amizades, as pessoas disponíveis, sorridentes, felizes, assim. É muito difícil você ver uma pessoa que está numa condição muito ruim reclamar de alguma coisa. Ela sempre espera o melhor, ela sempre tem esperança. E entre muitos outros milagres que Deus fez, né? Eu acho que a história que mais marcou a minha vida enquanto eu estive na África foi essa alegria do povo. Foi a alegria do povo, exatamente. A gente já vai falar desses milagres, que eu sei que tem muitos, né? Muitas histórias de milagres. Eu queria ver essa roupa que vocês trouxeram aí. O que vocês trouxeram para mostrar pra gente? A gente trouxe uma roupa... Abre aqui, mãe. Uma das roupas, né, assim, uma coisa que até reflete muito a alegria do povo e das mulheres, principalmente, são as cores, os tons, os tecidos que eles usam, né? São essas cores bem alegres, os bordados, assim, maravilhosos. Bem vivos, né? Exatamente, muito vivos. E você sempre as vê vestida nesses tons. São roupas muito bonitas e a gente, muitas vezes, a gente usava. A gente usava, assim, para alguns programas especiais. Dependendo da ocasião, nós sempre usávamos essas roupas. O choque cultural, Maria do Carmo, foi grande ou não? Porque a gente viu essa questão da precariedade, que você já comentou com a gente e tal, mas a cultura em si, os hábitos diferentes, você se chocou muito? Sim, é sempre... É muito diferente, né? Sem dúvida. Quando a gente chega, a gente vê exatamente essa questão, né, da falta de desenvolvimento na área de cultura, né? Mas o que a gente viu ali é que em diversos países não existe a classe média. Ou é a classe alta ou é a classe baixa. Então você via pessoas extremamente cultas e outras que eram precariamente analfabetas, né? Mas assim, essas pessoas
foi por aí que eu comecei a atuar na área de educação, porque o que acontece? A mulher, ela é desvalorizada. E a gente via ali eles colocando os meninos, né, na escola e as meninas não. As meninas deveriam já começar a aprender o trabalho de casa e logo a seguir eles já tinham escolhido o marido para aquela menina. Tudo já arranjado, né? Tudo já arranjado. Então, assim, com a graça de Deus, eu tive a oportunidade, juntamente com meu esposo, de abrirmos, né, 8 escolas. Olha que maravilha de estar isso. colocando, ressuscitando, a gente diz, um Lázaro, que era um hospital ali no Chad. Esse hospital estava praticamente morto e nós tivemos a oportunidade de estar ressuscitando através da ONU, né? Quando nós soubemos que estava chegando a diretora, né, do Banco Mundial. E quando essa diretora chegou, meu esposo, nós oramos e ele falou: se todos vão ter oportunidade, nós também vamos ter. E o interessante foi que ela ficou tão maravilhada com o hospital e ela equipou esse hospital, reformou esse hospital e a Conferência Geral agora atuou enviando médicos, enfermeiros e esse Lázaro foi ressuscitado. Que coisa incrível, né? Deve dar uma alegria imensa de saber que você pôde contribuir um pouquinho que fosse com a realidade daquele país, né? A gente tem um carinho muito especial pelo pessoal da África, né? Pelos africanos, pelas africanas, porque nós temos muitas telespectadoras lá. E homens também que nos acompanham através da internet. A gente quer aproveitar para mandar um abraço muito carinhoso para você que vive na África, que é brasileiro e vive lá, ou que é africano mesmo, e que acompanha a programação da TV Novo Tempo. Que Deus seja louvado através da sua vida e do seu exemplo de vida também. Porque a gente percebe, Mara, que o exemplo de vida faz uma grande diferença para quem convive com a gente. E vocês devem ter tido muitas oportunidades de testemunhar o amor de Deus. Com certeza. Lembra de alguma história para contar pra gente? Com certeza. Eu acho que, assim, testemunhar era constante, né? Meus pais chegaram, como a minha mãe disse, o primeiro país que eles trabalharam foi Guiné-Bissau. Em Guiné-Bissau você tem uma cultura totalmente diferente até na parte da religião, né? Ali reina o animismo, que é uma religião muito forte, onde muitas vezes existem coisas sobrenaturais que acontecem e existe um povo preso a uma religião onde acredita-se que você precisa fazer alguma coisa para que Deus te ame, para que esse Deus que eles chamam de Irã te ame. Né? Então, assim, você vê muitas famílias oferecendo sacrifícios, famílias que não têm condições financeiras de manter o seu próprio lar com alimento e outras coisas, comprando vacas para oferecer a Irã, comprando tantas outras coisas. E uma das histórias que mais me marca foi estar na igreja em um sábado de manhã e ver meu pai pregando. Meu pai pregou naquele dia, eu não consigo me esquecer, um sermão sobre João 3,16, inspirado pelo Espírito Santo, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, né? E todo o sermão dele foi dizendo que o Deus que ama de verdade, ele dá, ele não pede as coisas para você, ele te dá o seu filho, ele te dá o seu amor e em troca você corresponde com amor. E ali entrou naquela igreja um irmão hoje, irmão nosso, né, que se chama Luiz, entrou na igreja, ouviu aquele sermão e aquele homem chorava constantemente, ele não parava de chorar. No final do sermão, ele chamou meu pai, nós nos reunimos todos para conversar com ele e ali ele contou que simplesmente ele entrou naquela igreja como um grito, porque ele não sabia mais o que fazer, porque ele havia prometido algumas vacas em sacrifício a Irã, e que ele deveria oferecer aquelas vacas, ele estava sem condições financeiras para fazê-lo e ele tinha prometido a Irã que se ele não oferecesse aquelas vacas, ele poderia levar sua filha. E ele entrou naquela igreja desesperado porque sua filha já estava doente. Sua filha já estava apresentando sintomas de quem iria morrer mesmo. E infelizmente o inimigo faz e desfaz naquele país por conta do credo das pessoas, né? E ali a gente orou muito, a gente jejuou por aquela menina, por aquela família. Meu pai deu estudo bíblico junto com a minha mãe para eles, e uma das cenas que mais me marcou foi irmos até a casa dele, entrarmos na casa dele e ver ele tirando todos os ídolos a quem ele adorava e jogando no rio que estava perto da casa dele como um grito de que a partir de agora eu pertenço a Deus, né? Ele entendeu a mensagem de amor de Cristo, né? Ele entendeu a mensagem de amor de Cristo. E a gente viu isso durante os 18 anos que diversas vezes. Lá diversas vezes. Que milagres lindo. Atrás de milagres. Você falou de doença, né? A menina que ficou doente. Eu soube que a Maria do Carmo também ficou doente lá. Como é que foi essa história? Sim, pois é. Interessante, Betina, é que eu fui chorando para a África e voltei chorando. Não queria sair mais de lá. Eu fui chorando porque eu não queria ir e voltei chorando porque não queria voltar.
Mas, infelizmente, eu tive uma malária. Uma não, várias. Mas essa foi mais agravante, né? Porque foi cerebral. E eu estive em coma. E os médicos chegaram para o meu esposo e disse, olha, nós não vamos aplicar a medicação porque vocês são estrangeiros e se aplicarmos, o risco eram 3. Ou entraria em um coma mais profundo, ou seria a morte, ou então, ao retornar ficaria com do sequela. coma, seria sequela. E você pôde perceber, então, Deus agindo, né? Mais foi um ano uma de vez. recuperação, mas Deus certamente esteve presente em todos os momentos. E esse ano de recuperação foi bem assim, 1 mês no quarto, e aí eles não queriam que nós retornássemos de jeito nenhum, fomos transferidos para os Camarões, e lá nos Camarões eu já comecei a atuar como diretora da AFAM, e do Ministério de Crianças. O que é a AFAM? Conta pra gente. Então, a AFAM é um ministério que é responsável por todas as esposas de pastores e o outro que é o de departamento infantil, né, em que você trabalha com todas as crianças. Quer dizer, trabalha em prol das crianças, né? Sempre procurando ajudar aquelas crianças, sobretudo lá na África. O nosso objetivo era estar trabalhando com crianças que eram refugiadas da guerra, né? Que não tinham condições de receber uma escola, não tinham um lar. Não tinha estrutura nenhuma, não tinha né? família, que amparar, não tinha na nada. verdade. E nós conseguimos atingir esse objetivo. Vou deixar que a Maranata conte como foi essa experiência, né? Foi até num hotel, foi muito bonito. Foi 1 mês de trabalho, de campanha, mas Deus honrou o nosso trabalho. Vocês puderam sentir, Mara, a presença de Deus o tempo todo, nos projetos, nas dificuldades, né? A gente está com o nosso tempo bem apertado, a gente está quase terminando o programa, mas eu preciso que você conte uma experiência para a gente poder encerrar, onde você sentiu realmente a mão de Deus. Além dessa, da história da sua mãe, da doença, que foi fantástica, né? Foram inúmeras, Betina, mas eu acho que uma das que mais me marcou foi quando nós morávamos no Congo, um país maravilhoso, aparentemente um país que estava em paz, e a gente acordou numa quinta-feira de manhã ouvindo tiros, bombas, canhões e tudo mais que a gente pode imaginar. Né? Na época, a gente sentia a casa tremer com a intensidade do que estava acontecendo. Aos poucos, a gente começou a entender que nós estávamos no meio de uma guerra civil, havia sido dado um golpe de Estado no país, isso em 1996, uma das guerras mais intensas que o país e a própria África já sofreram. E a gente estava ali, morando no centro da cidade, perto de algumas autoridades. Então, a nossa casa era um foco, era um destino de tiros e bombas e etc. Era alvo, né? Exatamente, era totalmente um alvo naquele momento. E trancados ali em casa, pois foi dado o toque de recolher, a gente não tinha como sair, a gente via várias outras casas sendo atingidas e nós orávamos constantemente pedindo para que Deus estivesse ao nosso lado, para que Ele formasse mesmo uma muralha de anjos ali, porque era a única proteção que nós tínhamos e na qual nós podíamos contar. E a gente começou a orar, ficamos em casa quinta, sexta, sábado, precisávamos fugir, sair daquela casa, pois não podíamos ficar aguardando os policiais americanos e franceses que viessem nos retirar, pois haviam casos muito mais urgentes que o nosso. E naquele momento nós oramos, um dos nossos vizinhos era o ministro da Agricultura do país, fomos até eles, meus pais foram até ele, pediram para que ele nos emprestasse um dos seus carros, pois somente os carros com as placas da presidência poderiam circular. Ele estava de saída, mas ele disse, pastor, eu tenho certeza que o senhor orou antes de vir até aqui. Então vou te emprestar meu carro, eu vou ficar aguardando, vou pedir para que um dos meus militares, juntamente com o meu carro, retire vocês daqui, leve vocês para mais longe e depois volte para me buscar. E a gente deixou tudo que a gente tinha em casa, deixamos tudo para trás, fomos até um lugar mais retirado, que era a sede de uma das organizações da ONU, da OMS, Organização Mundial da Saúde, onde uma das nossas irmãs era a vice-presidente. Ali estávamos a 20 quilômetros aproximadamente do lugar mais intenso da guerra. Vimos cenas horrorosas, né? A gente fugindo, vendo crianças fugindo com seus pais com o que podiam na cabeça, pessoas já feridas, né? No meio do caminho. E quando chegamos ali, começamos a orar para que Deus nos ajudasse agora a sair do país. E depois de orarmos, pedirmos um sinal a Deus, abrimos a Bíblia, Ele nos mostrou Isaías 43, onde Deus diz que quando passares pelas águas, eu seria contigo. E aquilo ali foi um sinal para que nós entendêssemos que nós poderíamos fugir do país numa canoa a remo, atravessando o segundo maior rio da África, de forma clandestina, que era o Rio Congo, né? E nós acordamos naquela madrugada, no dia seguinte, bem cedinho. Eram 17 missionários entre adultos e crianças. Fomos de forma clandestina, fugidos, né, até a beira
à beirada do rio. Aham. Descemos também num abismo enorme, porque tínhamos que tentar acessar o rio, não de uma forma comum, né? Aham. Pois, Não serem vistos, exatamente, para não sermos vistos. E ali nós descemos o abismo, os homens ajudavam as mulheres, entramos dentro das canoas enormes, tradicionais, sem motor, nada. E assim, a remo, exatamente. Aquele rio bem intenso, né? Nós entramos naquela canoa, todos oramos, suplicamos a Deus para que nos protegessem, porque haviam militares atirando para todos os lados também, além do perigo do rio, né? Então ali nós realmente sentimos muralhas de anjos nos protegendo. A gente atravessando aquele rio, cantávamos, orávamos, e era interessante lembrar do meu irmão, que na época tinha 7 anos, e todo mundo entrou na canoa com medo, ele simplesmente entrou na canoa, foi para a ponta da frente, e ele ficava com um sorriso e uma tranquilidade tão grande, que aquilo ali foi para mim um dos maiores sinais da demonstração do que Deus pode fazer, mesmo que a gente esteja no meio de um rio, no meio de uma fornalha, aonde quer que nós estejamos, se Deus estiver conosco, nós estamos em paz. Aí a gente tem que confiar, né? Tem que Temos acreditar que e tem que pedir, plenamente. né? Exatamente. Gente, são histórias lindas, são muitas histórias, acho que vocês vão ter que voltar outras vezes. Pode ser, Dona Maria do Carmo? Sim, com Pra certeza. contar mais histórias. Eu sei que o pessoal em casa deve estar super curioso. E aí, como foi? O que aconteceu? Calma, elas vão voltar pra contar mais pra gente. Muito obrigada por terem vindo aqui. Que Deus seja louvado através dessas experiências, da vida e do testemunho de vocês. Muito obrigada, Betina. Agradecemos pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você. É um privilégio poder ouvir essas histórias e como Deus atua de maneira forte, né, poderosa e presente na vida de quem confia de verdade. Nós é que agradecemos. E eu quero dizer que quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Deus vai estar sempre fazendo o possível e o impossível Com no certeza. nosso lugar. E sempre o que ele fizer é o melhor, né? Sempre o que ele certeza. faz é o melhor. Muito obrigada de verdade, de coração, tá bom? Gente, obrigada a você que está aí do outro lado nos acompanhando. A gente volta no próximo programa com mais um tema, mais histórias, mais orientações para você que está aí do outro lado. Um abraço muito carinhoso, até lá.